Olá, eu sou a Tabi, para quem não me conhece. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Para quem já tá aqui, bom vê-los novamente. Em 2025, quando estava fechando o ano, eu tirei uma carta por mês para reger o mês, né? E a carta desse mês de fevereiro, para mim, foi a carta Justiça. E para mim foi um mês que eu consegui ver a aplicação da energia dessa carta de uma forma muito evidente, assim. E eu enxergava a justiça de uma outra forma. E você vendo como o mês vai fluindo e as coisas vão acontecendo, você acaba percebendo que essa energia, ela tem outras nuances que você não imaginava. Justiça não é só uma questão de punição, ou uma consequência, ou uma balança que a gente coloca o que pende mais para um lado do que para o outro, né? Realmente é um ajuste, mas também fala muito sobre responsabilidade, sobre corte de ilusões. Para mim, esse mês foi como se fosse assim, um rasgar de véu, de enxergar aquilo que é verdadeiro, o que é fato, e não só, por exemplo, o que eu acho certo, o que eu gostaria que fosse certo, ou o que eu penso, o que eu sinto, o que é melhor para mim, o que é melhor para o outro, mas veio mostrando assim o que é real, o que estava desequilibrado, é sobre o que é. É como se o universo visse de cima, né? E aí eu coloco Deus, Oxalá, Orixá, santos, anjos, e o que você acreditar, ou o que for, né, que estiver olhando de um prisma de cima, entendendo que assim, o fato é o fato, apesar do certo e do errado. E como assim, sabe? Cara, isso aqui é uma caneta rosa. E aí, se eu uso para escrever no meu diário, se eu uso para pintar minha parede, se eu uso para fazer um rabisco, um desenho, se eu uso para tingir meu cabelo, para fazer uma maquiagem, não importa. O fato é uma caneta rosa. Então é isso, o universo enxerga a situação, tá, isso aqui aconteceu, tal coisa. Quem fez? Quais foram as intenções? Por que foi feito? Quem foram os atingidos? Onde que está o maior prejuízo, o maior ônus? E onde está o maior ganho, o maior bônus? Quem se prejudicou? Por que se prejudicou? Eu tenho essa convicção, certeza absoluta, que existe uma justiça divina, uma justiça maior. Eu acredito muito nos orixás, eu acredito em Xangô, acredito em Ogum, acredito nessa espada de Ogum que vem bem forte, cortando aquilo que não é o certo, não é o correto, não é o justo. E a mesma coisa de Xangô também, eu acredito no machado de Xangô, que vem também com tudo, cortando aquilo que não presta, que não é justo. E acredito muito também em Jesus Cristo, em Deus, nos mestres ascensionados, anjos da guarda. Eu acredito em energias sobrenaturais mesmo. E eu senti que nesse mês também, o que veio de assim, golpes que eu tinha sofrido, de até financeiros mesmo, pessoas querendo se aproveitar da minha boa vontade e que ainda estavam coisas pendentes, por exemplo, coisas de saúde que eram burocracias que eu estava aguardando sair essas burocracias aí para fazer cirurgia, trâmites, né, de coisa de saúde, de plano de saúde, entre outras coisas. Tudo que foi muito burocrático se resolveu no mês que tava essa questão de justiça mesmo. O que foi justo não só para o outro, mas para mim também, né? Também mostrou coisas que foram tão escrachadas, assim, justamente porque era o fato, sem essa coisa do certo, do errado, do bonito, do feio, mas a energia, uma energia de isso aqui, ponto. Mostrou também onde eu estava emocionalmente ativada, precisando assumir responsabilidade, dependente. E quando isso é muito jogado na sua cara, dói, né? Dói muito. E você fica até um pouco assim, gente, caramba, isso aqui, será que é desse jeito mesmo? E a gente também tem nossas falhas, a gente também tem as nossas coisas, né? Quando isso é muito jogado na sua cara, dói, né? Dói muito. E você fica até um pouco assim, gente, caramba, isso aqui, será que é desse jeito mesmo? E a gente também tem nossas falhas, a gente também tem as nossas coisas, né? Ser justo é isso, é você também reconhecer e assumir a sua própria parte, né? Você poder dizer com firmeza, eu ainda entro em determinados jogos, eu ainda reajo a determinadas provocações,
eu ainda permito determinadas dinâmicas. Isso também é justiça, você assumir, né? Sem se vitimizar, sem demonizar, sem jogar muito pro sobrenatural. Só ter essa consciência já é energia da justiça. Justiça também é colher aquilo que se plantou. Então, se você planta constância, se você planta todo dia fazer uma coisinha pro seu sucesso ou pelo outro, se você planta boas coisas, né, boa vontade com o outro, se você planta um trabalho bem feito, você cuidar das pessoas, você ter solidariedade e empatia pelo problema do outro, você colhe crescimento, né? Você acaba colhendo isso. Grande ou pequeno, mas você colhe um crescimento real. Isso mostra que essa carta, ela não é uma carta só de emoção, de mostrar assim o que é justo e de dor e que você tem que abrir o olho. E é uma carta que ela mostra que também tem um ajuste estrutural para o bem também. Porque o justo é aquilo que realmente abre essa clareira e você consegue enxergar muito claro pro bem e pro mal, pros dois lados, né? E é porque essa espada da justiça corta ilusões mesmo, né? Porque justamente ela mostra o que é, então ela corta aquilo que é ilusão, que você queria que fosse, que você achou por bem que fosse melhor. Talvez, assim, eu tenha cortado na minha vida a ilusão de que algumas pessoas mudariam de um dia pro outro, de que a minha independência viria sem muito esforço, ou de que um ciclo fecha só porque a gente quer que feche, uma pessoa vai fazer o que a gente quer que seja feito porque a gente fala mais alto, grita, esperneia, como foram tantas vezes esses últimos anos, eu indo e denunciando coisas ilícitas e sentando em mesas de reunião sem resposta nenhuma, só irritada, e o ciclo fecha na hora que ele tem que fechar, na hora que a gente coloca o que é justo na frente, que também a gente entrega, né, pra nossa espiritualidade, falar, olha, não aguento mais essa injustiça toda comigo, eu preciso que isso se resolva, e sempre diz assim, não o que eu quero pra mim, mas o que é o certo, eu quero o certo. Olha, quantas vezes eu ajoelhei e eu orei, e fiz trabalho pra Xangô, né, botei lá a comidinha dele bonita no terreiro, e aqui em casa acendi vela e falei, olha, não quero o que é o meu, eu quero o que é o certo, independente do que eu penso que seja o certo. E esse mês foi realmente um mês que eu senti um alinhamento, sabe? E aí, você que não acredita nessas coisas, mas que acredita assim, na energia, você pode até falar, mas não foi isso, não foi a energia que você botou, sim, mas a energia que a gente bota também de alinhamento é muito importante, porque a gente precisa jogar pro universo que não é o que eu quero, nem o que eu preciso, é o que é justo para todo mundo. Porque eu não quero o que é do outro, eu quero o que é justo para todo mundo. E se o que for justo para todo mundo for bom para mim também, melhor ainda. E aí o universo entende você, ele traz para você aquilo que você precisa e que você merece, não mais e não menos do que isso. Isso é maturidade espiritual, né? Isso é você ter maturidade espiritual, você saber que o que você precisa, o que você quer, não pode estar acima do que é o certo e o justo. Fevereiro me ensinou que a justiça não é sobre vencer alguém, é sobre me alinhar internamente, me alinhar ou fazer esse alinhamento comigo e com a minha espiritualidade. E quando isso acontece, quando eu me alinho, as coisas começam a se reorganizar devagar, no tempo que tem que ser mesmo. Sem drama, né? Sem se colocar nesse papel de por que as coisas não estão saindo como eu quero, por que isso está acontecendo comigo, por que eu me sinto às vezes tão exposta e às vezes tão deixada de lado. Mas colocando isso, eu tô num processo interno. Esse mês é um processo interno que clama e pede e vive, respira a energia da carta à justiça e entrega nas mãos da espiritualidade para que a justiça seja realmente feita. Não só com o outro, mas comigo também.
É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, é só uma reflexão. Se você concorda, se você tem mais algum ponto, escreve aqui embaixo nos comentários. Compartilha, comenta, se inscreve no canal. Se quiser contratar uma leitura de tarô particular, é só mandar e-mail para esse endereço que está aqui na descrição do vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima.